Bom, iniciamos hoje o tema 8, a evolução dos clássicos, né? Uma evolução, inclusive em função do como evoluiu as organizações. Bom, não poderia deixar de falar numa evolução das teorias da administração sem citar o Peter Drucker, do meu ponto de vista, um ícone da administração e talvez o autor mais lido de quando o assunto é administração. Esse senhor nasceu na Áustria no início do século passado. Eu creio que na época Viena não era só da Áustria, né? Era o Império Austro-Húngaro que englobava a Hungria, a Áustria, né? E ele veio a falecer em 2005, já neste século, né? Quase 100 anos de vida. Ele morreu na Califórnia, nos Estados Unidos. Sua graduação foi em Frankfurt, na Alemanha, na Goethe University. Ele estudou de economia e ele saiu de lá doutor, né, PhD em Direito Internacional e Direito Público. Né? Em 1942 a 1949, ele foi professor de Política e Filosofia no Bennington College, já nos Estados Unidos. Né? Da Alemanha, eu tenho a impressão que por razões políticas ele mudou-se para a Inglaterra e de lá ele foi para os Estados Unidos. Já durante a Segunda Guerra Mundial ele já estava nos Estados Unidos. Né? Depois ele passou a ser professor de administração na Universidade de Nova York. Foi ele que cunhou o termo trabalhador do conhecimento. Né? Veja como ele era uma pessoa de mente avançada, né? Aquele cujo valor é o seu conhecimento. Né? Hoje nós temos já o termo capital intelectual. Né? Bom, ele foi tão precursor que um dos primeiros MBAs foi por ele, criado na Universidade de Claremont, lá na Califórnia, onde ele veio a falecer. Né? Lá ele lecionou Ciências Sociais e Administração. Ele sempre entendeu que a administração estava muito mais ligada às ciências sociais do que às ciências exatas. É um dos livros marcantes e recentes dele, a Administração na Sociedade Pós-Capitalista. Né? Essa evolução, globalização, tem alguns que tratam esse assunto como sendo uma sociedade após o capitalismo. São 42 livros que ele publicou, não é nada pequeno, né? Gente, o pessoal não dava assim, só vou seguir o Taylor, Ford, o Fayol, o Weber, né, ou a Escola das Relações Humanas, né? Muitas contribuições começaram a ser feitas, estudos e práticas, né? Foram contribuições de empresas que desenvolveram soluções para os seus problemas administrativos. E essas ideias foram desenvolvendo novas ideias. A esse conjunto de novas ideias, o professor Chiavenato, um dos ícones dos estudos de teorias da administração no Brasil, ele popularizou um termo, né, no seu livro de Teoria Geral da Administração e passou a chamar de escola neoclássica. Eu tenho a impressão que isso só no Brasil, né? Se bem que o Chiavenato tem seus livros divulgados por toda a América Latina, países de línguas portuguesas e outros, né? Eu tenho a impressão que ele possa ter levado, mas eu não tenho visto em outros estudiosos da administração esse termo, escola neoclássica. Aliás, eu não vi em mais nenhum. Né?
Mas ele queria dizer que os neoclássicos, né, ou essa evolução que houve, né, era na prática uma atualização dos clássicos. Né? Por quê? As empresas cresceram muito e elas precisavam ser redimensionadas. Gente, o esforço de guerra na Segunda Guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, criou empresas fantásticas, né, de produções em linhas, né, em massa, né, porque a guerra matava em massa. E você precisava criar armas de destruição em massa, para destruição em massa, né, e isso foi um crescimento assim, muito grande. E a indústria de radar, surgiu, enfim, uma série de novidades, né, porque pela pressão, né, em ganhar a guerra. Portanto, quando o professor Chiavenato fala nisso, ele fala, olha, ele revive, esses autores novos que foram surgindo, revivem os clássicos, né? E aceito contribuições de todas, né? Na verdade, essa evolução do conhecimento é assim, você vai pegando partes, né, e vai evoluindo. É claro que quem pensava só na produção, como os clássicos, né, e só na ordem ou na burocracia como ideal, como o Weber criou, né, veio a escola das relações humanas, vieram outras escolas, né, e isso foi se aperfeiçoando e criando esse arsenal de conhecimentos que é conhecido como teorias gerais da administração. E quanto a esse termo do professor Chiavenato, com toda a expressão que ele tem no Brasil, né, e isso é discutido aqui no Brasil, tem outros autores de outras escolas, que o professor Chiavenato é da GV, né, acho que até mesmo na GV não aceitam aquela ciumeira toda, né? Eu prefiro citar que ele alcunhou uma tentativa de alcunhar, né, essa evolução, né, embora eu acho mais prudente seguir o que todos e a maioria dos autores fazem, né, e não chamar de escola neoclássica. Voltando ao nosso Peter Drucker, né, ao conceito de corporação, né? Empresas gigantes com várias unidades de negócios diferentes, né, e que precisavam ser administradas por alguma estrutura, né, onde tivesse o controle de todas essas atividades, algumas interligadas, outras nem interligadas, zero, né? Então, o Peter Drucker foi entender o que o pessoal da General Motors estava fazendo. Se Henry Ford saiu na frente, né, com o Ford T, né, e a linha de massa, e um carro, posso dizer, popular, né, que era um carro barato, que todos teriam acesso, por isso ele era produzido em grande quantidade, né, em boa parte do tempo permitiu uma boa remuneração para os trabalhadores, inclusive para comprar o seu próprio automóvel, né? Mas a General Motors falou, sim, as pessoas querem ter um carro, mas muitas delas não querem ter um carro igualzinho ao de todo mundo, né? E aí começa uma visão de marketing, de segmentação de mercado, e que passa, né? E a partir de então, a Ford nunca foi mais a grande empresa, a maior empresa de automóveis, e sim passou a ser a General Motors, né? E obviamente Peter Drucker, um cara que queria entender, né, as grandes corporações, e foi estudar a maior, né? E aí ele lança esse, que é o seu terceiro livro, e é um livro
assim que bem popularizado. A DuPont é uma empresa química gigante dos nossos tempos, mas ela é bem antiga e remonta ao século, acho que retrasado, né, quando a família DuPont iniciou e produzia pólvora. E não preciso dizer para vocês o quanto esses caras ganharam dinheiro na Primeira Guerra Mundial e depois na Segunda Guerra Mundial. Mas já na Segunda eles já tinham virado mais para o perfil de hoje, né? Uma indústria mais química, né? Se bem que eles têm outras atividades atualmente, inclusive na agricultura, né? Mas o Pierre Dupont, ele entra, né, ele vislumbrando o mercado de automóveis, ele compra uma participação acionária da General Motors, né? E na época era administrado por William Durham, né? Foi quem criou e começou esse gigante. Ele foi comprando outras fábricas de automóveis, de peças, de trator, né? E ele foi criando um gigante, né, que em 1920, ou pela expansão e sem coordenação, ou pouca, né, coordenação, ele entrou numa crise financeira e uma oportunidade para o Pierre Dupont, que aumenta a sua participação na General Motors e passa a assumir o comando, né, e sempre apoiado por Alfred Sloan, né, que esse senhor foi um dos cabeças dessa estruturação da General Motors. Bom, como comandar várias empresas num conglomerado, né? E ele começa a fazer o que ele considera divisões, né? Hoje nós chamamos isso de unidades de negócio. E ele precisava administrar tudo isso, né? Então, ele concentrou num grupo as empresas que fabricavam carros, as empresas que fabricavam acessórios, mas que vendiam mais da metade da produção fora das empresas da corporação, vejam, eles vendiam peças de automóveis para os concorrentes, né? E tinha as que vendiam a maior parte para as empresas da corporação, aí ele chamou de peças, né? E tinha as outras unidades que não eram automóveis, né? Tratores, geladeiras, que ficou popularizado depois como linha branca, e a sua internacionalização, porque a GM não ficou só nos Estados Unidos. O grande dilema que ele tinha é que ele precisava controlar sem prejudicar a autonomia de cada uma dessas unidades, ou de várias fábricas que pertencessem a uma dessas unidades de negócio, né? Então, ele dava a responsabilidade do principal executivo, de cada unidade de negócio, de cada fábrica em si, né? E deveria ser completa, com todas as funções necessárias para se desenvolver, né? Então, se a fábrica de tal automóvel da linha, né, Chevrolet, ele tinha autonomia para se desenvolver e crescer, né? O Buick é a mesma coisa, o Cadillac, né? Bom, as funções centrais da corporação eram necessárias para promover o desenvolvimento lógico e o controle adequado, né? Então, tinha um quartel-general, como eles passaram a chamar, né? Eles são influenciados muito pela guerra, que aqui no Brasil a gente chama mais de matriz, né? Mas um escritório central que dirige todo o grupo criado. Uma das razões, né, para o desenvolvimento da General Motors foi ter uma linha mais diversificada de produtos, né? Então, eles precisavam desenvolver e comercializar uma linha rentável de produtos, né? Então, se dá dinheiro, nós temos que estar no negócio.
né? E como que eu faço isso? Ora, preciso aprimorar a qualidade dos nossos produtos e ver e ter uma quantidade adequada de variedade, né? Principalmente nos automóveis. Então, houve muito investimento em inovação, tecnologia e experimentação, como eles chamavam, né? Então, eles passaram a ter desde um modelo parecido com o Ford T do Henry Ford, né, que precisava de um alto volume de produção para ter um baixo preço de mercado, até algo mais uma joia, né, um produto de alto preço, obviamente com um volume menor de produção, né? Então ele reduziu a linha em 4 modelos básicos, né? O Chevrolet, o Buick, Oldsmobile e o Cadillac. No Brasil, obviamente, o Chevrolet foi o carro muito bem vendido, né? Tanto que muita gente confunde GM com Chevrolet. É engraçado isso, né? Quer dizer, muita gente da minha época, né? Vocês acho que nem ouviram falar em Chevrolet. Nós podemos ver, né, uma diferença das duas linhas, né? O luxo do Cadillac, possivelmente a potência do motor, né? Olha o espaço para o motor bem maior, né? E até um porta-malas de luxo, né, em comparação com o do Chevrolet. E as práticas do Slow foram sendo aprimoradas, né? Ele reforça a autoridade do executivo de cada uma das fábricas, né? Dentro das unidades de negócio, e começa a fazer algumas distinções, né? Uma política, né? Uma ideia, um conceito que vira praticamente uma norma, né? Ela era definida de forma centralizada, lá em cima, né? Mas a aplicação da política era descentralizada e adequada a cada uma das fábricas, unidades, negócios que tinha. Ele possibilitava pela coordenação apropriada das divisões, com administrações das unidades de negócio, né? Então, cada fábrica, né, na sua unidade de negócio, e uma administração central, né? Em 23, Pierre Dupont passa a ser o presidente do Conselho Acionista. Ele nomeou Alfred Sloan como principal executivo da corporação. Foi uma dupla assim, de muito sucesso, né? E vocês percebem que o Conselho dos Acionistas não dirigia, mas fiscalizava a execução, até decidia quem que ia ser o executivo principal, né? Percebe que os acionistas não participavam direto da administração, mas eles tinham interesse que a organização trouxesse lucros para eles, né? Então, a General Motors, né, é um modelo de grande corporação bem estruturada nessa época, né? De cada unidade de negócio era um centro de lucros administrado por um quartel-general. Então, a partir de Dupont e Sloan, a estrutura organizacional passou a ser uma área bem definida de estudos e de aplicações práticas, né? O Monen e Hirlen, eles trouxeram alguns princípios, né? O Monen era um dos executivos da General Motors, né? O princípio de coordenação, né? Você precisa coordenar todos os esforços, né? De um modo ordenado, né? Para que tenha uma unidade de ação para um objetivo comum. Não pode soltar, né? Vamos priorizar o interesse da produção e não do mercado, que esse foi o grande erro do Ford, né? A produção, o pessoal da produção, a lei para eles é quanto mais produtos, menor o custo. O financeiro adora isso, né? A princípio. Mas quando ele vê que ele pode ter ganhos maiores numa certa diversificação, né,
quer dizer, um olho mais para o mercado, né, e as possibilidades de ganhos com faixas, nichos, né, ou faixas de mercados, né, de alta renda e tudo mais, né, por que não? Né? Então existe muita semelhança com esses propósitos da estrutura organizacional com Max Weber. Né? Veja, daí talvez o professor Chiavenato fala de uma redenção, né, das práticas dos clássicos. Eu acho que continua uma evolução dos clássicos, né? E a gente não pode falar que essas semelhanças que ele de Monet e Hurley foi o copiou do Max Weber, porque o Max Weber não tinha sido nem traduzido, né? O que mais se acredita é que eles chegaram a conclusões parecidas, né, semelhantes, né, em locais diferentes. Na Alemanha, né, que era um país mais fechado até terminar a Segunda Guerra Mundial, né, e os Estados Unidos da América. E uma coisa que ficou cristalizada, né, e muito discutida, evoluída, né, e a partir dos anos 70, né, é o famoso PODC, P-O-D-C, PODC. É uma maneira divertida de falar, né? Que é o planejar, organizar, dirigir e controlar. É o processo administrativo, ele se baseia nessas funções administrativas, né? Que elas, né, são interdependentes, né? E há, sim, um processo onde elas se completam. Bom, quem começou toda essa história foi o Fayol, né? E foi influenciando os outros estudiosos, né? E, enfim, ficou-se consagrado que a administração é o processo de fazer coisas por meio de outras pessoas. O trabalho do gerente é planejar, organizar, alocar pessoas, dirigir e controlar. Tá? E esse livro do Coates O'Donnell foi referência até os anos 70. A partir dos anos 70, né, a maioria dos autores, livros, né, simplificaram e as funções, as 4 funções da administração passaram a ser consideradas o PODC, né, o planejamento, organização, direção e controle. Os anos 70 que eu falo, do século passado, né? Esse gráfico do professor Chiavenato, ele ilustra, né, essa evolução até chegar ao DALI. Né? O prever para Fayol, né, e investigação, previsão e planejamento por Urvik, né, hoje é considerado apenas o planejamento. Né? Não basta você prever, você tem que ver formas de intervir, né, e planejar o futuro, para que o futuro seja consequência do seu planejamento. Né? E para isso você precisa de uma organização que venha a executar isso. Né? E essa organização precisa ser dirigida. Né? E esse termo direção, nos vários autores, né, vem tomando nomes diferentes, né? Comandar, coordenar, administração, óbvio, é administração de pessoas, você está comandando pessoas, coordenando pessoas e dirigindo pessoas, né? E não é só liderá-las, né? Você precisa comunicar com elas e aí sim dar uma direção, né? Então, e o controle, né? Obviamente todos, né, sempre ficaram firmes, né? Nós precisamos controlar tudo o que está sendo feito. Desde o princípio é assim. Bom, uma questão interessante é a linha de assessoria, né? Vocês viram que o conselho de administração intervém, né, participa, mas não age no comando de todos. Né? É algo como se fosse um staff.
né? No caso, não é bem uma assessoria, né? Ele é um comando, né? Mas ele interrompe aqui, né? Mas ele cria auditorias que vão auditar tudo, né? Independentemente de estar na linha de comando da organização. Então, isso é uma coisa que, obviamente, foi uma evolução necessária para se ter o comando das grandes corporações de hoje em dia, né? Você tem que ter auditoria, você tem que ter conselhos consultivos, né? Enfim, uma grande companhia não é administrada pura e simplesmente por um CEO. Ele é o principal executivo, é o cara que está lá executando, mas ele ouve muita gente antes, né? Ou tem que estar afinado com muita gente para comandar, né? E trazer resultados. A nossa bibliografia e os autores das imagens utilizadas nesse